Bom, pessoal, tô de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 11 de agosto de 2020, terça-feira. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Presta atenção nisso aqui, gente, ó. Faxin volta a defender punição por abuso de poder religioso. Vou mostrar o vídeo para vocês aqui, gente. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, curta nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Gente, isso nada mais é, nada menos é do que uma perseguição religiosa do STF. O STF já está tentando calar a voz do povo nas ruas, agora quer calar a voz dos cristãos na igreja. Nesta segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Edson Fachin, voltou a defender o enquadramento com o abuso de poder aos candidatos que tiram proveitos da religião para influenciar votos de fiéis. Opa, peraí. Não era o PT, Dona Gleisi Hoffmann, que estava indo nas igrejas e tal? Será que esses aí vão ser punidos também? Né? Você viu aí que a Gleisi Hoffmann, esses dias atrás, aí estava nas igrejas, né? Na igreja. Bom. Em uma live promovida pela Câmara de Comércio França-Brasil, Fachin disse: é possível entender que o sentido da legitimidade eleitoral é violado quando uma autoridade religiosa realiza uma espécie de distorção do consentimento, fazendo com que haja um direcionamento abusivo para uma determinada candidatura. É possível reconhecer o abuso de autoridade. Para o ministro, embora raro e excepcional, o enquadramento de algumas situações em abuso de poder religioso deve ocorrer porque a prática desequilibra a igualdade e... Cadê aqui? Onde foi que eu parei? Aqui. Porque a prática desequilibra a igualdade e as condições de disputa no processo eleitoral. Agora, você vê que engraçado, né? Quando o cara é corrupto, quando o cara é bandido, né, e se coloca na mesa perto das eleições a pilantragem do cara, aí não. Aí tem que esconder. Agora, vamos dizer, um pastor ou um padre, ou seja lá qual líder religioso, né, aconselhar os membros a votarem em um determinado candidato, não, isso é crime. Isso vai se tornar crime. O pastor não pode orientar. Não pode dizer, gente, ó, quem quiser, vota no candidato, não vai poder, porque isso vai ser considerado abuso de autoridade. Para mim, abuso de autoridade é o candidato ser corrupto e chegar próximas às eleições e o cidadão brasileiro ter essa informação omitida propositalmente pela própria justiça. Isso, para mim, é um abuso de autoridade, né? Como no caso é a alegação para suspender, né, aquela delação do Palocci, que na verdade não aconteceu nas vésperas das eleições, aconteceu mais de um ano antes, né, a homologação, mas disseram que aquilo ali afetou a eleição, né, fez com que as pessoas olhassem para Lula e vissem o verdadeiro corrupto que ele era, que na verdade era para as pessoas continuarem sem saber que Lula era corrupto e votassem nele. Isso para eles não é abuso de autoridade, né, mas tudo bem. Na próxima quinta-feira, 13, o TSE deve retomar o julgamento sobre a possibilidade de caracterizar abuso de poder religioso nas próximas eleições. Bom, vamos ao vídeo. Vamos lá? A minha pergunta é sobre uma questão de sociedade. Eu queria ouvir um pouco sobre aquela proposta de punição eleitoral por abuso de poder religioso. Pois não. Esta ideia que começou a ser debatida no Tribunal Superior Eleitoral, ela tem sido objeto de minhas preocupações há pelo menos 4 anos, desde que cheguei ao Tribunal Superior Eleitoral. Comecei a apreciar inúmeros casos em que mandatários, vereadores ou prefeitos, ou mesmo deputados, eram a eles dirigidas impugnações mediante ações de investigação eleitoral por terem abusado no sentido de terem extorquido o consentimento de seus fiéis ao invés de ter ocorrido uma prática dialógica de interlocução sobre plataformas e programas. E, mais especificamente, um caso que foi objeto desse recurso especial que eu examinei
houve a decisão inicial que implicou numa tendência de cassação do mandato parlamentar no Parlamento Municipal de uma vereadora que teria, num dado culto da sua igreja de confissão religiosa, feito uma conclamação aos seus integrantes, aos seus amigos conhecidos daquela comunidade, para que apoiassem na candidatura à vereança. Ou seja, a primeira motivação, portanto, foi uma motivação empírica. E o ministro Herman Benjamin, quando apreciou essa matéria pela primeira vez, tentou distingui-la do chamado abuso do poder político, evidenciando que, para caracterizar o abuso do poder político, é preciso que se tenha a incumbência de algum tipo de dimensão política nos seus afazeres. E distinguindo essa hipótese do abuso de autoridade religiosa. Mas, para fazer isso, eu fiz uma longa incursão no estudo que apresentei, que começou a ser debatido, uma longa incursão sobre dois problemas. O primeiro, sobre o fato de que a legislação infraconstitucional e mesmo a Constituição tratam de legitimidade e normalidade das eleições, mas não enumeram, dentre as formas de abuso de poder, o abuso da autoridade religiosa. Então, a primeira questão é responder para saber se é possível, por meio de interpretação, entender que esse o é o problema, sentido da gente. legitimidade eleitoral é violado esse é o grande problema. quando uma determinada autoridade religiosa, valendo-se da sua condição de supremacia em relação aos fiéis, ao invés de promover diálogo sobre plataformas, ideias ou programas, realiza uma espécie de extorsão do consentimento, fazendo com que, na verdade, haja um direcionamento abusivo por conta da sua autoridade para uma determinada candidatura, o que desequilibraria a igualdade e as condições de disputa num determinado pleito. Essa é a primeira interrogação. Já tenho o meu voto no sentido de entender que é possível assim proceder em caráter raro e excepcional, mas que é possível reconhecer em determinadas hipóteses o abuso de autoridade religiosa, e haja um voto do ministro Alexandre de Moraes no sentido contrário. Portanto, nós já começamos um bom embate, e é ótimo que assim seja. Eu recebi esta semana e tive um diálogo proveitoso com a bancada evangélica da Câmara dos Deputados, que tem uma posição diversa daquela que eu defendi no voto. Todo o diálogo é importante, e como acaba de dizer o presidente Stefan, todo o diálogo é importante. Nós precisamos mais diálogo no Brasil, até mesmo para saber onde está o dissenso. Antes de tudo, é primeiro que nós dialoguemos sobre o nosso problema, até para concordar que discordamos, como diria um pensador alemão muito conhecido, Habermas. Portanto, nesse sentido, há essa primeira questão. E a segunda questão que eu procurei responder, e creio que esta não há muita divergência sobre ela, é mostrar que a dimensão do religioso integra o próprio sentido de identidade de cada um que se coloca como crente ou participante de uma determinada crença religiosa. E que isto é também um gesto de integração, um gesto de vida ativa. E nós não podemos afastar a dimensão do campo da espacialidade da política, com P maiúsculo, do exercício da fé. Portanto, não há aqui um antagonismo, não são elementos antípodas, como, aliás, ciência e fé também não são antípodas. Isso significa que cada um, no seu universo, exerce o seu mundo de valores próprios em respeito ao mundo de valores que pertence ao universo que lhe é distinto. E fiz uma longa reflexão exatamente sobre tolerância, respeito, diversidade, inclusive a diversidade e o respeito para quem entenda que, sendo o Estado laico, há também uma imposição de abstenção. A compreensão que eu tenho
e que expus no voto é de um Estado laico que promova a liberdade religiosa e não de um Estado que se acentue numa dada crença ou numa dada formação religiosa, porque isso, em meu modo de ver, atenta contra um sentido mais ampliado de democracia. Portanto, é um debate que começou, eu teria muito a dizer sobre isso, porque o que está no voto é fruto de um período de estudo, de reflexão sobre casos concretos, sobre o pensamento até mesmo de autores agnósticos e, obviamente, o pensamento incluído em muitas bulas papais. Eu evidencio que o interculturalismo religioso é o melhor rio para navegar na tolerância e no respeito à religiosidade. E, para isso, tudo que implica em autoridade e uso precisa ter o seu abuso sancionado. E é disso que trata meu voto. Bom, tá aí, gente. Parece muito bonitas as palavras do Edson Fachin, né? Em casos raros e excepcionais, né? Agora, a minha pergunta eu quero fazer uma pergunta rápida para vocês aqui, que é uma coisa que fica me incomodando muitíssimo. Primeiro, só para a gente já encerrar aqui. Por que abuso em relação à religião, mas não podemos aprovar a escola sem partido? Presta atenção, o que ele está tentando fazer com a igreja, o que ele está tentando inibir dentro da religião é o que acontece hoje de forma velada nas universidades. Nas universidades você tem o quê? Por exemplo, professores doutrinados que não só punem os seus alunos por terem opiniões diferentes, que apoiam a direita, como nós vimos alunos que são doutrinados por estes professores, inclusive a excluir os colegas, né? A expulsarem até o colega de dentro da sala. A gente já viu muito isso. Tem vídeos às tortas e à direita no YouTube mostrando isso aí, né? E eu fico tentando entender por que só a religião é o alvo do senhor Edson Fachin. E eu tenho uma resposta para você. E eu vou dizer agora. Gente, qual foram as duas coisas hoje que elegeram Jair Messias Bolsonaro? Ou melhor, que foram fontes de votos para Bolsonaro. Primeira, as redes sociais. Já prestaram atenção que as redes sociais é o alvo do STF? Prego batido, ponta virada. Primeira parte já. Segunda parte, a religião. Ora, a maioria dos evangélicos abraçaram a causa de Bolsonaro por ele ser um cara cristão, né? Por ele não fazer parte de um partido comunista, né? E as pessoas se identificaram com ele. Quais são as duas coisas? A segunda coisa que agora está entrando em pauta, o abuso religioso, perdão, abuso religioso. Já prestaram atenção? As duas coisas que elegeram Jair Messias. Mas, Gley, por que então não entra a questão das faculdades e universidades? Porque esses daí é o reduto da esquerda, gente. Lá não tem nenhum problema doutrinar o teu filho. Presta atenção, eles estão tentando criar uma limitação dentro da religião para deixar simplesmente, exclusivamente, a universidade, as escolas, porque toda criança passa pela escola, todo jovem passa pela escola, todo jovem passa pela universidade, ou pelo menos a grande maioria, uma boa parte passa pela universidade. Então, ou seja, eles deixaram a fonte da doutrinação sem mexer, que é a que eles dominam, então, aos poucos, matando, né, as fontes contrárias. Então, redes sociais, elegeu Bolsonaro? Persegue. Igreja, evangélicos elegeram Bolsonaro? Abuso religioso. Universidades, reduto da esquerda? Deixa, ninguém mexe. Nada de escola sem partido. Mantém assim, acabou. Vocês estão prestando atenção? Se esse projeto dele fosse bom, ele também se estenderia para dentro das universidades, para dentro das escolas. É um absurdo você ver o que a gente vê na época das eleições dentro das universidades. A doutrinação. Você pega hoje de uma universidade, né, por exemplo, na área de teatro, de jornalismo, né, de comunicação,
se forma, vamos dizer, 50, sai 50 formandos. Dos 50 formandos, se você tiver 5, não, eu vou ser melhorzinho. Se você tiver 10 de 50, se você tiver 10 formandos que saem de lá realmente profissionais, é muito. A maioria sai todos doutrinados de lá, principalmente na área artística, na área de atuação, na área de artes, principalmente nessa área. É a área que mais forma militante esquerdista, junto com a faculdade de jornalismo. Socialismo a gente nem se fala, a faculdade de socialismo você você nem fala. Essa daí é de praxe, é de lei. É de lei. Né? Mas enfim, no meu ponto de vista, esse é mais um passo, é o primeiro passo. Mas o Alexandre de Moraes ali foi o contrário. Gente, pra mim é um combinado. É tipo assim, sabe aquela coisa de voto a voto, aí no último voto decide tudo para o lado contrário? É tudo, ó, fulano, você vai votar nesse, fulano vota, nós vamos mandar, que é para dar a intenção que a votação foi acirrada. Mas no fim a gente já sabe qual é o resultado. É igual aquele esquema do Senado agora. As coisas vão para a pauta para serem votadas, mas elas já foram votadas muito antes, ó. Nós temos aí algumas vezes, você pode prestar atenção, que nós temos medidas que muitas vezes o Rodrigo Maia ou o próprio Alcolumbre coloca em pauta e em seguida ele tira. Por quê? Porque ele vê que aquela determinada medida, aquele determinado projeto, aquela determinada pauta, vai ter um voto contrário àquilo que ele quer. Então o que ele faz? Ele tira da pauta e vai fechar um acordo com todo mundo. Depois que ele vê que a pauta vai passar do jeito que ele quer, ele vai e coloca de volta. Ou seja, nós estamos sendo aí, nós temos uma manipulação dos resultados. Você está entendendo? Então é por isso que eu particularmente, né, tô atento e observando. Eu achei muito bonitas as palavras dele, parece bacana. Mas já diz o velho conhecido ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Canal Brasil Notícias, daqui a pouco volto com mais informações.